Os trabalhadores na vinha. A epígrafe, eu vou estar lendo na versão King James. Todos que encontraram, vão fazer a leitura. Os trabalhadores da vinha. Porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo acordado com trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. E ele, saindo outra vez, certa hora, a hora sexta e a hora nona, e fez a mesma forma. E ele, saindo, certa hora, a 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e disse: por que estáis ociosos todo dia? E ele disse-lhe: porque nenhum homem nos contratou. E ele disse: ide-vos também para a vinha, e tudo quanto for justo vos recebereis. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E vindo os que foram acerca da hora nona, 1ª, receberam cada um 1 denário. E vindo então os primeiros, eles pensaram que haviam de receber mais, do mesmo modo receberam 1 denário, e recebendo murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizestes iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas ele respondeu e disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não é meia lícito fazer o que quero do que é meu, ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas são os escolhidos. Soberano Deus, eterno Pai, dissipa as trevas, onde houver trevas, pelo poder da Tua palavra, Senhor, que eu velo. Meu Deus, que caiam barreiras, muralhas e fortalezas, para o tempo, se necessário for, Pai. Não deixa sairmos daqui sem a nossa vitória nessa noite, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no capítulo 20, Jesus, falando sobre essa parábola da vinha, fala sobre um chamado ministerial. No capítulo 22, Cristo prega sobre as bodas ou o casamento, e lá é um chamado para todos, para salvação apenas, tá? Ele fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você vai ler essa mesma frase no capítulo 22. É um chamado universal para a salvação, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas lá na Santa Ceia, Jesus Cristo, ele falou assim mesmo: esse será o meu corpo que será entregue por vós, e o meu sangue também não é mais por todos, é por alguns só. Por aqueles que vão aceitar a porta da graça, a qual nós aceitamos, por isso nós estamos aqui. E aqui trata-se de um chamado universal para salvação no 22. E esse que eu acabei de ler trata-se de um chamado específico. No Antigo Testamento, Israel, ele era separado por tribos. E entraram mais 2 tribos, também como descendência de Jacó, de José. No final, Jacó acolheu pela ordem de Deus, que foi Manassés e Efraim. Então, logo eu aprendo que de 12 foram para 14 tribos. Mas dessas 14 tribos, somente uma foi separada para desenvolver o ministério. Nós conhecemos que é a tribo de Levi.
Então, para que você venha compreender o que Deus também quer falar, é que no Antigo Testamento, Israel também foi o povo escolhido de Deus, e daquele povo ele separou uma tribo somente para desenvolver a função ministerial. Os filhos de Levi eram divididos em 3 grupos: os Merares, os Gersonitas e os Coatitas. Somente os Coatitas poderiam entrar e manusear os utensílios da casa de Deus. Alguns já serviam para segurança e outros para montar e desmontar e conduzir o tabernáculo na época, que não era em um local fixo. Sempre quando a nuvem andava, o tabernáculo precisava andar, e quando parava, e ali eles faziam, desmontavam, então desenvolviam essa função. Todos iam para guerras, menos os levitas, a não ser que houvesse uma necessidade da arca aí. E os filhos dos coatitas que carregavam a arca desenvolviam essa função. Ninguém podia tocar na arca. Só que a graça veio por intermédio de Cristo, e Cristo ele não veio mais escolher a tribo de Levi. Observe que no Antigo Testamento, tá? Nós vivemos a sombra do Antigo Testamento, é uma pré-figuração. O Novo Testamento é a igreja. E Cristo, quando veio, ele não foi especificamente para a tribo de Levi separar alguém. Mas havia uma profecia lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, que Cristo viria para ser como o sabão do lavandeiro e o fogo do ourives, para purificar a tribo de Levi. Aqui eu quero crer que já era uma profecia, era uma pré-figuração de nós, a igreja, porque Cristo não veio. Tanto que quando ele chegou ali na Galileia, ele pegou pescadores, cobradores de impostos, ele não perguntou a tribo. Ele só queria saber, aleluia, quem estava disposto ao chamado. Senhor, eu posso te seguir? As aves do céu têm ninho. Aleluia. Eu não tenho onde inclinar a cabeça. Eu não tenho paradeiro. Mas deixa primeiro eu enterrar meus pais. Deixa primeiro eu fazer isso. Deixa primeiro eu fazer aquilo. Você observa que alguns foram escolhidos por Deus e outros foram oferecidos. Tá? Se ofereceram. E agora, Cristo passou uma noite inteira orando, separa os 12, mas não eram só 12, eram mais de 70. Você vai ver no livro de Lucas, capítulo 10, que ele envia também 70. E desses 70, quero eu acreditar que já na igreja primitiva, desse meio aí, nós sabemos que veio que substituiu Judas, Matias. Nós sabemos também que desse aí, com certeza, veio Filipe. O evangelista também daí desse meio, quero eu crer que veio Estevão e outros que acompanhavam Cristo. Só que, deixa eu te falar algo. A proposta de Cristo aqui, nós acabamos de ler, no versos 2, ele diz: e tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia. Sabe o que significa isso aqui, esse denário? É a salvação. A minha proposta para vocês é lá em cima, é celestial, não é aqui na terra. O reino de Deus, Paulo escreve aos Romanos, não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria. E Cristo sempre falou para eles sobre o reino de Deus, sempre estava dando exemplo do reino de Deus, sempre, sempre, sempre. O reino de Deus é comparado a uma mulher que perdeu as dracmas e ela varreu. O reino de Deus é comparado a um pescador que joga a rede no mar, tira, e sempre Cristo está falando. O reino de Deus é comparado a um grão de mostarda. Então ele sempre estava espiritualizando para mostrar para eles algo. Só que o que é incrível aqui, que quando ele lançou a proposta para eles, eles abraçaram, mas não todos. No capítulo 6, é por isso que você vai compreender o que Deus também quer falar nessa noite. No capítulo 6 do livro de João, a Bíblia vai falar que Jesus Cristo agora ele faz uma multiplicação.
com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele multiplicou, orou, e os discípulos distribuíram, 5.000 pessoas foram alimentadas. Presta atenção. Quando Cristo espiritualizava as coisas, porque o reino de Deus é um reino espiritual, o reino de Deus, a promessa é a salvação, isso é pela fé, não é dom, é dom de Deus, melhor dizendo, não é por mérito. A graça é uma promessa feita, e isso só mesmo pela fé nós estamos aqui. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós, para estarmos aqui reunidos no nome do Senhor, já começamos bem. A fé está implantada em nosso ser. Louvado seja o nome do Senhor. Só que agora Cristo, ele multiplica os pães e os peixes, e logo em seguida ele percebeu que era um pouco perigoso. As bênçãos materiais eram perigosas, porque Cristo percebeu que logo eles iriam se apegar ao materialismo. E eles agora vão atrás de Cristo, no capítulo 6, e Cristo falou para eles: vocês estão me seguindo, não perde o foco. A minha palavra é espírito e vida. Vocês comeram e esse pão vocês vão perecer, mas vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue. Ele fala para aquela mulher: se eu te der a água que eu tenho para te dar, você jamais vai ter sede. O que Cristo quer da igreja, de nós, os trabalhadores, é que nós venhamos o quê? Buscar Ele em primeiro lugar, ter uma intimidade com Ele, nos alimentarmos dEle, não naquilo que Ele tem para nos dar. E quando Ele fez isso lá atrás, Ele não estragou, mas Ele deixou bem claro. E logo num duro sermão ali, até Pedro falou: duro é esse sermão. E muitos deixaram. Por quê? Porque o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho é o reino de Deus, é a salvação. Qual a tua intenção? Por que tu está buscando Deus? Qual é a intenção? Será que não é por causa desse pão que perece? Ou é porque Cristo já te prometeu algo, um tesouro no céu? Acumular tesouro no céu, onde as traças não corrói o ferrugem. Não. Por que eu estou pregando isso? Porque o Espírito Santo me trouxe para isso. É porque hoje em dia o falso evangelho entrou nas igrejas e as pessoas estão ofertando algo que Cristo muitas das vezes nunca vai ser, nunca foi a prioridade. Nunca vai ser, nunca foi a prioridade. O evangelho da prosperidade. E começam a fazer em muitos lugares, como nós acompanhamos, todo tipo de movimento para que você venha se tornar alguém que perca o foco, perca a visão do verdadeiro propósito de Deus. Era fazer com que nós viéssemos o quê? Priorizar esse denário aqui, olha. Que não importa. Aqui, alguns começaram antes, como ele mesmo falou. Alguns começaram 6 horas da manhã. Outros começaram 9 da manhã. Outros começaram meio-dia. Outros começaram 3 horas da tarde. E outros começaram 5 horas da tarde. Vou te trazer o entendimento do que é isso aqui. Louvado seja Deus. O que começou 6 horas da manhã foram os apóstolos. 6 horas da manhã, eles começaram. A igreja veio, olha só o hino testificando que a igreja passou por fases. Passou pelo Coliseu, passou por tudo aquilo. Aí chegou 9 da manhã, veio já uma outra turma. E veio as lutas, as provações, a opressão, a perseguição, mas também não parou a igreja. E a igreja chegou meio-dia.
redobre sua atenção. Quando a igreja chegou meio-dia, eu creio que o calor do dia, o sol escaldante, bateu na cabeça de alguns pregadores e eles começaram a surtar. Meio-dia. Isso já passou Martinho Lutero, isso já passou a revolução da igreja, passou tudo. E quando foi meio-dia, a igreja começou a ver e perder o foco da salvação e começou a priorizar esse reino novamente. Se tu jogar um pregador desses hoje na arena, Deus o livre, irmão, nunca vai jogar a maioria desses da atualidade, porque eles tudo estão corrompidos pelo sistema religioso. Meio-dia surgiu a fitinha gospel. Meio-dia surgiu as gravadoras. Meio-dia surgiu as editoras gospels. Surgiram os coaches, surgiram agora esses tempos agora, mas não deixa de ser meio-dia. Então, meio-dia, a igreja começou a perder a visão, o foco, e começou a priorizar esse reino. Isso não começou no Brasil, isso começou na Europa. No ápice do avivamento do país de Gales, se você for estudar sobre isso, e até mesmo que respingou, e dali surgiram grandes pregadores, como David Wilkerson, surgiu o Leonardo Ravenhill. Da onde? Da Rua Azusa. E esses homens chegaram aqui no Brasil também, com Gunnar Naving e Daniel Berg. E esses homens estavam dispostos a se jogar na cova dos leões, sim, por amor ao Evangelho, porque eles estavam focados no céu, cheios do Espírito Santo. Só que quando chegou, como eu falei, meio-dia, começaram a se corromper e começaram a comercializar o Evangelho com muita força mesmo. Como nós podemos ver hoje, principalmente nas plataformas digitais. Principalmente, curte aí, me segue. Um dia eu estava fazendo algumas coisas e o Espírito Santo me revelou que quase todo mundo está abrindo canal no YouTube. Para que é mesmo isso? Para divulgar o Evangelho? Não. Para ganhar dinheiro. Olha o reino de Deus sendo deturpado pelo diabo, por Mamon, o sistema. Você vai ver os canais, tudo isso. Então, todo mundo está tentando tirar um proveito do reino de Cristo. Pisando no sangue de Cristo, todo mundo está tentando tirar um proveito da igreja, até quem não é servo de Deus, ímpios. Aí surgiram quem? A maçonaria, a política, aí veio o feiticeiro, os que tem o espírito do anticristo, e vieram também, porque viram que estava dando dinheiro, mas mesmo assim ainda tinham alguns homens de Deus e mulheres de Deus que ainda não perderam o foco, e eles estão tentando aos poucos apagar essa chama. Mas alguém falou aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe por quê? Porque sempre Deus vai deixar os remanescentes. Eu fui levantado por Deus e Ele me falou que eu seria uma boca na Assembleia de Deus, que hoje está se tornando a Assembleia dos Deuses. Por quê? Porque estão deixando de priorizar o reino de Deus. E aí, o que aconteceu? Lembra que foi meio-dia, essa loucura do sistema? Só que agora nós estamos nas 3 horas da tarde, meu pastor. 3 horas da tarde. Deus vai levantar, em nome de Jesus, eu profetizo uma geração das 3 horas da tarde, que vai desfazer muitas coisas, não tudo, que o sistema fez. Provérbios capítulo 24, versos 30 em diante. Eu poderia te dar vários exemplos de vinhas aqui. Vinha de Nabote, a vinha de Noé, a vinha rejeitada do capítulo 5 de Isaías, mas eu vou te dar só um exemplo de vinha, para te compreender o que eu quero falar. No capítulo 30, verso 30 do capítulo 24, diz que eu passei pela vinha do preguiçoso, eu passei pela igreja e vi que haviam ervas daninhas nela.
e o muro estava derrubado. E logo eu percebi o sábio falando, ao observar aquela vinha, que um pouco de cruzar os braços, um pouco de sono, sabe o que vai acontecer? A pobreza virá de repente. A pobreza vai vir de repente. Foi o que aconteceu com muitas igrejas, muitos ministérios. Deus tem um compromisso com a Assembleia de Deus. Entenda algo, querido. Existem 3 tipos de igreja, eu vou te falar isso para compreender. E 2 tipos de pastores, porque eu fico um pouco preocupado quando todo mundo generaliza. E quem generaliza é tolo, tá? Existe a igreja que Deus, ele foi essa aqui, que as portas do inferno não vão prevalecer. E ela, a segunda igreja é que se contaminou. E a terceira igreja é que Deus não está no negócio. É essa que está escandalizando aí. É essa da porta larga, eu acho que não tem nem porta. Essa que não tem santa doutrina. Essa que não tem comunhão com o céu, com o Espírito Santo, porque quem abriu ela foram os mercenários e quem abriu ela foi aqueles que têm o espírito do anticristo, os satanistas, por que não dizer. Então presta bastante atenção no que eu vou falar. Então, essa igreja, ela surgiu e ela está aí e ela está respingando nas doutrinas das santas escrituras que nós pregamos nas Assembleias de Deus. E o que foi que aconteceu? O Senhor, ele falou assim, esses trabalhadores das 3 horas da tarde, eu não prometi nada para eles, eu falei, vai que eu vou te dar o que é justo, tá? Esses trabalhadores vão estar dispostos a trabalhar pelo que for justo. Só que trabalhar pelo que for justo, quando tu aceita esse trabalho, vou logo te falar, o teu eu precisa morrer que nem Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo exclusivamente pela fé, segundo a King James, pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, a primeira ideia que eu quero implantar no teu ser é que acaba com esse negócio de seguir Jesus por causa de dinheiro. Acaba com esse negócio de seguir Jesus porque ele vai abrir uma porta de emprego do teu sonho, te dar uma casa no condomínio fechado, te fazer isso e ver aquilo. Se tu tiver nessa aí, eu acho que tu não está no lugar errado. Eu acho que tu tem que ir para uma outra igreja, porque a Assembleia de Deus, eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que ela vai voltar a pregar o reino de Deus. Vai falar do céu, vai falar de pecado, vai falar de arrependimento, vai falar de amor ao próximo. E aí, agora, nós das 3 horas da tarde, vamos fazer o seguinte, a gente vai entrar nessa vinha que os homens dormiram e vai ter trabalho. Qual é o trabalho? Tirar a erva daninha, consertar o muro, e segundo Eclesiastes, quem carrega as pedras se ferem com ela, 10, e botar para fora, segundo Cantares, porque quando o muro cai, as raposas e as raposinhas entram, conforme Cantares capítulo 2. E a igreja está cheia de raposa e raposinha. Tá? A raposinha, ela come a flor. É o novo convertido que está ganhando uma focinha e a raposinha vem e elimina. E os frutos são as raposas já grandes. Tá? Vai dar trabalho. Tirar as ervas daninhas, esses falsos louvores que estão nas igrejas. Tirar as ervas daninhas, essas falsas línguas estranhas, essas falsas profecias, essas falsas mensagens de capitalista, materialista das trevas, de Mamon. Essas ervas daninhas vai dar trabalho. Mas eu estava orando de madrugada e o Senhor me falou algo. Eu sei quem fala comigo pelas madrugadas. Ele falou assim, tem uma erva daninha que está crescendo na igreja chamada adultério. Então, a palavra que Jesus usou foi assim, não é oficializando, é legalizando, esse nome que ele usou. Estão legalizando o adultério. Isso está fazendo o quê? Está entrando na igreja, sufisma. Aí os caras estão estudando o arabraico, jarabraico, hermenêutica da exegese, para defender pecado agora.
Homossexualismo não é mais pecado. Prostituição não é mais pecado. Tirar a própria vida não é mais pecado. Isso tudo é sofisma. Mas o adultério, tá? Entrou nas igrejas e muitos pastores estão até casando. Deus vai cobrar. Para servir a Deus, Deus chamou, mas é necessário se enquadrar no padrão dele. É no padrão dele. Adultério ainda é adultério. Não vem com esse papo como um pastor chegou comigo. Pastor, não. Não, varão. O que foi ligado na terra, foi ligado no céu. O que foi desligado na terra, foi ligado... Peraí. Quando ligou, o Espírito Santo estava no negócio. Mas quando desligou, ele não estava no negócio, então a oração nem subiu. Porque se for ligado na terra, for ligado no céu, der certo, casamento de homossexual, então é válido para Deus. Tu está sendo ligado? Sabe por que não vai? Porque quem intercede é o Espírito Santo. Então não pode desligar, porque Deus não quebra alianças. Você pode até consagrar, mas eu te falo debaixo da autoridade do sangue de Jesus Cristo. Cuidado com o altar que é santo. Deus vai começar a cobrar, já está cobrando. E tem pessoas, irmão, eu falo de novo, debaixo da autoridade do sangue de Jesus. Eu não aceito, ninguém vai me dizer que eu estou errado. Se eu ver um cara vegetando no fundo de uma rede, dentro de uma cama, num leito, todo torto ali com essas coisas de AVC, se ele for fiel a Deus. Mas Deus está pesando a mão em um monte de adúltero aí, tem adúltero morrendo no altar, fulminado. Partiu para o Senhor, segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento? Que é isso, irmão? Partiu para o Senhor? Não, foi para o inferno, irmão. Bora parar de enfeitar as coisas. Bora parar, irmão, de acreditar em mentiras, porque já é a última hora e Deus quer abrir o teu entendimento. Pode até... Isso aqui é o mundo físico, olha. Isso aqui é o mundo físico, tu tá vendo? Bate uma foto, posta, isso é mundo físico. Tá mil maravilhas. Mas no mundo espiritual tem demônio no negócio. Tem demônio no relacionamento. Tem demônio dentro do lar. Tem demônio andando no carro. Tem demônio no altar acompanhando. Porque ou é o Espírito Santo ou é o diabo. Ou é o Espírito Santo ou é demônio. Tá? Não vem me encantar com línguas estranhas, com profecia, como eu estou vendo um monte de prostituto passando revelação aí. Mas só que o Senhor falou assim para mim. Às vezes eu até uso. Porque para se cumprir Mateus 7, naquele grande dia, Senhor, eu profetizei, olha, Senhor, maravilhas foram operadas pela minha mão. Senhor, eu expulsei demônios, como eu já vi. Mas a pior notícia que um homem vai receber são duas. Duas são as piores, eu já vou finalizar. A primeira é aqui. Aqui, quando a porta da graça se fechar, você vai ouvir essa palavra. Senhor, Senhor, abre-nos a porta, as 5 tolas. E ele vai dizer, não te conheço. E a segunda, depois que a pessoa morre. Depois que ela morre, segue-se o juízo conforme Hebreus 9, 27. E aí ela vai clamar de novo. Senhor, Senhor, mas só que agora ela vai clamar lá do inferno. Porque lá no céu ninguém vai clamar, só vai adorar. Senhor, Senhor! Nem te conheço. Adúltero, nem te conheço. Mentiroso, não te conheço. Para com isso. Vamos atentar para o reino de Deus. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A mesa vai começar, tu vai entender agora, porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Sabe o que significa isso? Ora a Deus para Ele te revelar se eu estou falando heresia naquilo que o Senhor me falou.
A mesa está aqui, olha, gigantesca. Abraão, perto de Davi, vendo Jacó, José, aí vem de lá para cá, aí vem os profetas Isaías, Jeremias, aí agora chega Pedro, João, Tiago, aí vem, creio, Martinho Lutero, vem os irmãos, tá? Vem todos aqueles irmãos, chega aqui, lá mais no meio ali está o pastor Revenil, tem outros, tá? Vem o Charles Spurgeon, aí tá a gente vai sentar daqui, e ele vai começar a servir daqui para lá, daqui para lá, aleluia, porque os últimos serão os primeiros, aleluia. E quando a igreja foi arrebatada, ele vem buscar a noiva nos ares, e a gente vai inaugurar, mas não é agora o paraíso, como ele falou para o ladrão, é a nova Jerusalém, queridos. Em nome de Jesus, se prepare, leia a Bíblia, medite na palavra. Se alguém está te enganando com falsas profecias, vai orar, desenvolva uma intimidade com Deus, porque nenhuma profecia vai estar acima da palavra dele. Ainda que possa estar um monte de adúltero na internet, live dos adúlteros, live dos efeminados, live dos drogados, dizendo que pode. É live dos depressivos que estão pensando em tirar a própria vida. Está dando dinheiro, né? Aí lança um curso e começa a ensinar mentira, mas vão todos ser cobrados, tá? Mas só que não vai ser enganado quem come do rolo. Quem lê Bíblia não vai ser enganado. Deus não vai deixar, porque o Espírito Santo vai te abrir um entendimento, porque ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Fique de pé, que eu vou finalizar essa minha participação nessa noite. Tá? Então Deus me mostrou selfies, e Ele falou comigo, olha só, eu olhei essa madrugada, disse, o que é isso? Aí disse, só estão observando o mundo físico, mas estão esquecendo de observar o mundo espiritual. Tem muita gente que quer ficar bonita na selfie, com a mulher que não é dele, com o marido que não é dela. Tá bonito. Cordãozão de ouro, o carrão lá atrás, a casa, a praia, a mesa farta. É em vão. Conserta a tua vida. Eu sei que Deus está falando com alguém que está aqui. Conserta a tua vida e teme o altar. Conserta a tua vida e teme o altar. Tu foi chamado, tu quer ser separado, então te conserta. Para de brincar com as coisas de Deus, que Deus vai te matar. Tu vai por lei, tu vai saber que Deus ainda fala na terra ainda. É hora de parar de brincadeira. O altar é santo. O altar é santo, sempre foi santo. Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou, meu Pai, nesse momento. Eu oro, Senhor, entregando esse povo nas tuas mãos. Senhor, eu creio, meu Pai, que essa palavra não volta vazia. Eu sei, meu Pai, que tem pessoas aqui que precisam de conserto. Não vou chamar ninguém, Pai. É um particular com o Senhor. Se o pastor quiser, ele vai chamar. Entre ele e Deus, eu fiz a minha parte, somente semear aquilo que tu me mostrou, meu Pai. Mas no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro repreendendo, meu Pai, toda a força contrária a essa palavra que foi ministrada. Eu oro repreendendo o Espírito Santo de Deus, todo mal, todo sofisma, todo engano, toda falsa mensagem, todas essas ervas daninhas que estão sendo pregadas principalmente nas nossas congregações, meu Pai, por pessoas que estão mal intencionadas, não estão priorizando o reino de Deus, mas sim o reino dessa terra, meu Senhor. Quebra as forças ocultas contrárias contra a igreja, contra o pastor, Senhor da glória, contra a sua esposa, contra os irmãos obreiros, meu Senhor. Aquilo que quando eu cheguei aqui o pastor estava orando em prol do Senhor levantar homens para essa última hora, para esses trabalhadores das 3 horas, meu Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Aí sabe o que vai acontecer? Depois das 3 horas vem os trabalhadores das 5 horas. Falta muito pouco. De meio-dia para as 3